oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos, seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ô glória, vamos dar uma salva de palmas. Hein? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com 141 da harpa. Onde guiar-me, meu Senhor. Ô glória, né? Tivemos uma tarde abençoada para a glória de Deus, de evangelismo, visita nos lares, né? Vendo Deus trabalhar nos corações, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor.
vamos estar orando um pelo outro. Muita oração, muito poder. Vamos orar. Agora você vai apresentar o caso do teu irmão. Amém? Amém, amados? Eu já quero convidar o evangelista Jailton. Né? Para sentar aqui conosco, que vai ser o mensageiro dessa noite. Vem, cabeça. Também está conosco nesta noite para brilhantar a nossa campanha, a nossa missionária. Aí que eu chamo ela de Rosângela, mas Elisângela, né? Frauches, que bênção, né? Que ventos bons a trouxe. Aleluia, né? Glória a Deus. Tivemos uma tarde maravilhosa, né, na presença do Rei, né? Eu falei para ela que as missionárias de última hora, né? E assim, é para todos que estão convidados. Quem quiser vir fazer evangelismo conosco a terça-feira à tarde, é só falar ou comigo, ou com a diaconisa Mônica, ou com a missionária Marta, com a irmã Meire, e ver que elas vão estar para os horários que nós vamos estar saindo. É para todos, né? Falar assim, é um grupinho, não. Todos que quiser, sentir no coração de estar evangelizando, indo, visitando lares, orando por vidas, vendo Deus falar tremendamente nos corações, está convidado para todos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Agora nós vamos estar orando um pelo outro. Neste momento você vai levantar agora o nosso lar. Vamos estar ministrando sobre a vida dele. Amém, amados? Deus é Pai. Neste momento nós vamos voltar para a nossa cantar e anda. Eu quero te agradecer pelo momento que nós estamos aqui na tua presença. Obrigado por até aqui. Obrigado pela tua graça que nos alcançada. Eu te louvo, Senhor, por tua maneira especial. Tu tem cuidado.
Envia, papai querido, teus anjos guerreiros nessa noite para proteger a causa dos teus filhos aqui nesse lugar. Continua na condução, na direção. Fala conosco de maneira sobrenatural, Pai. E as bênçãos nós pedimos em nome do teu filho amado, que reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Toda adoração. Amém, amados? Está também nosso querido pastor Matias conosco. Vem apresentar nossa campanha, né? Guerreiro de guerra. Eita glória, né? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Oh, glória. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vejo um homem de branco dentro vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer dar água pra você. Quem quer vitória dá glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo a tua vitória. Olha aí o varão. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo a tua vitória. Oh, glória! Aleluia! Quem está sentindo a presença do Mestre? Quem está sentindo? Aleluia, né? A presença gostosa do Espírito Santo. Pode soltar, minha linda. Louvado seja Deus. Aumenta só um pouquinho, só um pouquinho aqui. Aleluia. Oh, glória. Mais um pouco, minha linda. Ao vivo é assim mesmo. Eita glória. Vamos lá, igreja, adorar junto comigo. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção.
Irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, nessa tarde tivemos Deus está levantando, né, umas mulheres guerreiras para fazer a obra dele. E tivemos fazendo ali visita nos lares e vendo o agir de Deus, né? Pessoas chorando, Deus falando profundamente nos corações, e que Deus possa acender essa chama no coração de cada um de nós, né? De ir fazer o ID e ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor, pessoas sendo curadas, libertas, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, né? E que o nome do Senhor seja glorificado sempre em nossas vidas, né? Amém, amados? Aleluia. Vamos ler o tema da nossa campanha? Coloca aí, minha querida. Deixa ela colocar. Hoje nós estamos em campanha e Deus tem mandado, né? Pessoas abençoadas para brilhantar nessa campanha, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler o tema da nossa campanha. Achou, minha lindinha? Que é Lucas 10, 42. Você já tem decorou, né? Até já decoraram o tema da campanha, né? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas para ela. Seja Deus. E agora também, irmãos, neste momento eu quero convidar o nosso pastor Wesley para dar a palavra inicial. E eu quero dizer para você, Deus está no comando, no controle de todas as coisas, né? Eu vejo uma agir de Deus tremendamente aqui nessa noite. Eu vejo anjos passeando aqui neste lugar, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Só crer, né? Tudo é possível que crer. E eu creio que você que veio aqui nessa noite, você escolheu a melhor parte, né? Da qual não vai ser tirada. Aleluia. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estava ouvindo a irmã dando um testemunho do evento que elas tiveram no momento da tarde. Isso é bênção. Responsabilidade da igreja é essa, fazer o ID. E eu quero ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Eu quero ler do verso 26, só o 26 e o 27, os dois últimos versículos desse capítulo 1 de Tiago, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Porque a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja: viver uma vida de vigilância, uma vida de temor, de obediência e proclamar o Evangelho. Por que isso tem que estar interligado? Porque a ociosidade ela é perigosa. A gente, quando tem muito tempo vago, quando a gente não se ocupa com alguma coisa referente ao reino, a gente acaba se corrompendo e nem percebe, porque vai se tornando a nossa natureza cada vez mais aflorada. Mas aqui Tiago mostra, porque muitas pessoas falam contra ser religioso. O problema é que a religião ela tem que ser entendida. Você estar se ligando ao céu é você estar se desvinculando da terra, e isso não pode ser ruim. Isso é algo bom, mas nós temos que fazer do jeito certo. Ligar-se ao céu é fazer a obra do Senhor, viver uma vida de prudência, mantendo a graça na sua vida, o temor a Deus, uma vida de meditação, uma vida de consagração, sobretudo de proclamação do Evangelho. Temos vivido em um tempo em que o mundo clama por ser liberto, mas eles não sabem disso. Eles demonstram isso através das buscas que eles ficam constantemente de correspondência emocional, de satisfação em suas ansiedades, em tentar ser compreendido em suas necessidades. E é nós, a Igreja de Cristo, que tem a resposta para tudo isso. Então que nós possamos nos ocupar, nos preocupar em mostrar ao mundo a solução do jeito certo, não buscando nos recursos tecnológicos ou humanos, mas em Deus. E o Espírito Santo, que tem essa responsabilidade, ele vai agir a partir de mim, a partir de você. Então que nós possamos nos
encher sempre da graça, da unção e fazer a obra do Senhor. Fazendo isso, vamos estar cumprindo a missão que Deus nos outorgou, porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja ativa, firme e, sobretudo, com responsabilidade de levar as almas até Ele. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Teu ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Palavra maravilhosa, né? É verdade. Temos que estarmos vigilantes, fazendo a obra do Senhor, visitando órfãos e viúvas. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Aleluia. Eu queria também já dar uma oportunidade para a nossa missionária Lili dar um beijinho na flor. Você, minha linda, vem. Toda vez que eu olho esses rostinhos, eu lembro do pastor Flausto. Nossa, como eu amava aquele pastor abençoado. A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu gostaria que você colocasse o Salmo 139, que eu trouxe a minha Bíblia, mas a letra é tão pequenininha, eu não trouxe o óculos. Então, Salmo 139, eu quero estar lendo. Queridos, que alegria estar aqui com vocês, a minha casa, pastor Gênesis, né, pastor Wesley, a Biga, a Marcinha, crescemos juntas, né, as meninas. E eu sempre falo isso, né? Toda vez que eu venho aqui, eu estou com a minha família. Cada rostinho a gente vê a presença do Senhor. Queridos, eu vinha para cá, para a igreja, aqui no caminho, né? Que graças a Deus consegui chegar a tempo, né? O trabalho, tantos afazeres. E eu falei assim, olha, quero dizer para vocês, a melhor coisa, o lugar mais seguro é quando nós estamos na presença do Senhor em oração. Né? Então, eu quero estar lendo aqui o Salmo 139, alguns versículos, que diz assim, olha, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Olha como que o salmista, às vezes a gente acorda com tantas situações, né, tantas adversidades hoje, você já teve tantas informações, já recebeu tantas coisas no dia de hoje, tantos assuntos, né? Mas o mais importante que nós temos que entender nesta noite é que tem um Deus que nos conhece exatamente aquilo que você está passando. Às vezes o teu marido, a pessoa que está do seu lado ali, a sua família, não sabe exatamente as adversidades que você tem enfrentado. Mas olha o nosso Deus, o que Ele está dizendo, olha, Ele sabe o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Este é o Deus que você veio nessa noite adorar. E eu vi um pastor um dia falando que o problema da oração é porque Deus responde. Então, eu quero só deixar essa palavra para vocês. Chegue na sua casa, leia o Salmo 139 e fala assim, meu Deus, eu estou tão angustiado. Você vai entender o Deus que te conhece. Eu me lembro no campo missionário, eu com meus irmãos ali, eu já vou entregar a palavra, que é rapidinho que eu quero ouvir a mensagem, não vou pregar não aqui. E eu me lembro no campo missionário, os meus pais, todos pequenininhos ali, ó, 6 filhinhos, eles já adestravam a gente, falou assim, olha, vocês estão numa guerra. E essa guerra, ela se vence na oração. E como nós orávamos naquele tempo, né, Bíblia? Nós temos que resgatar isso, queridos. Porque a gente levantávamos de manhã e meu pai, a primeira coisa que meu pai fazia, pastor Wesley, que coisa maravilhosa. Eu fico tão emocionada, porque hoje a gente vê uma geração levantando, já pegando o celular, né? Checando as notícias, o que está acontecendo, e queremos saber o que está nas redes sociais, no Instagram. E meu pai e minha mãe, a memória que eu tenho é meu pai e minha mãe ajoelhados na beira da cama, adorando, pedindo ao Senhor pelas igrejas, pelos filhos. Então, irmãos, a necessidade da oração. E aí meu pai e minha mãe falavam, vocês vão enfrentar tantas coisas. E olha, a nossa caminhada, né? Quantas coisas. Mas a oração nos fortaleceu todo esse tempo. E eu preciso dizer para você uma coisa importante, eu já finalizo. Irmãos, não deixa de orar todos os dias. Todos os dias. Eu coloquei na minha casa, lá na minha geladeira, atenção, orar. No meu quarto, atenção, orar. Porque às vezes é o que o pastor Wesley estava pregando aqui, falando. O embaraço é tanta coisa do dia a dia que vai nos consumir e vamos esquecendo do principal. Então deixa anotado na sua Bíblia. Já orou hoje? Já orou hoje? Todos os dias o alimento tem que você precisa se alimentar. Amém? Deus abençoe e amo vocês em Cristo Jesus. Amém.
vitória, né? A oração é o combustível do crente, né? Aleluia. Eu gostaria de ouvir nosso pastor Matias adorando um dos seus louvores. Amém, abençoado. Louvado seja Deus. Oh, glória. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Oh, glória. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Já estava com saudade. Agora eu estou fazendo Uber, né? Depois que a minha esposa faleceu, eu fiquei só em casa, né? Agora mora só eu e meu filho. E eu fiquei só, assim, me sentindo muito solitário. E falei para o meu filho, eu vou fazer Uber. E comecei e gostei. E assim, eu tenho um Honda, né? Aí o Honda gastava muito. Aí o que eu fiz? Aí comprei um Mobi. Meu filho também estava sem carro. Eu falei, vou deixar um carro com ele e vou fazer o Uber e vou ficar com um carro também para ir para a igreja e tudo mais. E assim, estou com pouco tempo para vir aqui, né? Por isso que hoje eu deixei um tempo para vir adorar o Senhor juntamente com vocês, pastor Gênesis. A missionária sempre me convida, né? E eu falo para ela, estou sem tempo, mas hoje Deus preparou. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Você que souber esse hino aí, louve comigo. Oh, aleluia. Eu prosperarei. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou. E Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou para onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Aleluia! Oh, você vai prosperar em nome de Jesus. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Escuta. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a
Toda vida que eu ganhar será do rei. Aleluia. Toda vida que você ganhar é para Ele. É para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar outro hino, que eu não sei quando é que eu vou voltar aqui. Louvado seja Deus. Vou louvar um hino que diz: é Ele, é para Ele, é só para Ele, tudo é para Ele, louvado seja Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor, glorificado é o teu nome, Jesus. Amém. É Ele, pela piscina. Glória a Deus. É Ele. Acho que é o de baixo, Isso aí. Isso aí. Do caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa que ele fez, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, preparando o caminho, enfrentando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele pensa, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Meu caminho com a certeza de que ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Glória a Deus, né? Que louvores ungido, abençoado, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, dono dos meus dias. Que presença maravilhosa do Espírito Santo. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade para a diaconisa Bernadette. Ela vai estar dando, tá com Eita Jesus. Diaconisa Mônica está sem os óculos. Vocês têm que vir. Aleluia. Então eu vou estar convidando assim a nossa irmã Marcinha para adorar o Senhor. Vem cá, Marcinha. Marcinha vai estar adorando ao Senhor. Enquanto ela adora, nós vamos tirar dízimo e oferta para a casa do Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Falei para essas guerreiras que elas têm que estar prontas, né? Missionária Marta, diaconisa Bernadette, diaconisa Mônica, né? Nossa irmã querida irmã Meire também. Foi bênção, né? Nessa tarde nós estávamos juntos fazendo a obra. Sós vão com a paz do Senhor. Amém. Eu não ia dizer não, né? Mesmo resfriada, eu vou cantar um louvor conhecido. Peço que os irmãos me ajudem. Amém? Amém.
jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama a santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o povo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde estás indo e o que teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? E vamos ficar e deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem, por onde estás indo e o que teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? E vamos ficar e deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem, Jesus voltando está. Jesus voltando está. Jesus voltando está. Aleluia. Quero essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, né? Que louvor maravilhoso. Jesus voltando está. Quem está aguardando a vida do mestre? Aleluia, né? Temos que darmos apercebido, porque no abrir e fechar de olhos, o mestre vem buscar a sua igreja, né? O povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu quero dar também uma oportunidade à nossa irmã Elisete. Ela vai estar dando um beijo na flor. Em seguida, a nossa missionária Abigail vai adorar e nós vamos estar ouvindo a mensagem nessa noite. Amém, amados? Ô, glória. Tudo bem? Tá todo mundo aí, como disse o pastor Reinaldo? Eita, glória. Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém, né? O dia passou e a noite chegou. E se nós estamos aqui, foi permissão do Senhor, porque Ele nos presenteou novamente com a vida. Bom é estar na casa do Pai, adorando Ele a todo momento. O que viemos fazer aqui? Viemos adorar o Senhor. E o dono da casa está presente, porque se ele não estivesse presente, nada disso estaria acontecendo. Né? O dono da casa se faz presente. Se você veio buscar algo, você vai levar. Basta você ficar ligado. Você está ouvindo aí os louvores, através dos louvores, o Senhor já está falando conosco nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui levando uma bênção especial para a tua casa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém.
É lindo, né? O louvor da minha conversão. Buscar primeiro o reino do céu. Mateus 6:33, né? Amém. Vem, querida, adorar. Nossa missionária Abigail vai estar adorando ao Senhor. Em seguida, nosso querido pastor Jesus vai estar orando pelo nosso evangelista Jair. Só sabe, evangelista? Vai adorar. E vai pregar, ministrar a palavra dessa noite. Amém? Domingo retrasado, né? Eu estava aqui pela manhã e o Espírito de Deus colocou no meu coração para convidá-lo ele para trazer a mensagem hoje. Por ele, para ele, são todas as coisas. Vai ser a igreja. Vamos continuar adorando a esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Amém. E Ele está presente, né, para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas
Vamos orar por este jovem, obreiro do Senhor, nosso irmão Jailson. Quero pedir aos irmãos que orem também pelo nosso aniversário, não é? Nossa igreja completa 57 anos no dia 15 de agosto. Está pertinho, né? Já estamos em julho. E ore pelo pastor Antônio José Calheiros, irmã Vilma Calheiros também. O pastor será o nosso pregador. Meu companheiro de pelo menos 64 anos, né? A dona Elisângela falar que nos conhecemos há tanto tempo, ela era bem novinha. E eu olhava para o pastor saudoso Frauches, com aquela família enorme, e eu ficava assim, meu Deus. Eu olhava para ele só no Evangelho, só no trabalho de Deus. E eu dizia, meu Deus, como será? Como será o futuro dessa família? Ele só está pregando o Evangelho. Aí depois eu estava na Vila Maria, fui na casa dele, tinha um edifício que eu dizia, esse edifício tinha que colocar edifício Frauches. Uma família estruturada. Eu falei, Deus sabe cuidar dos seus. Aquela minha preocupação de como seria eles, uma família estruturada, filhos, filhas. E digo que tem sido uma bênção a família Frauches. É um prazer ver você aqui conosco, como todos vocês, amém? Uma alegria muito grande, irmãos. Então a gente lembra, né? Que a gente está aqui, já não tão novinho, mas lembrando, né? Eu tinha 16 anos quando vim para essa obra, bem novinho, né? E depois conheci Frauches, Vilma, né? 2 jovens também envolvidos nas missões. Depois eu olhava a família dele, é interessante que aparecia uma foto, que aparecia o Frauches, viu? E aquela carreira de filho, falando, meu Deus! Depois eu vi como Deus cuida dos seus. Essa que é a verdade. Uma família estruturada, todos muito bem de vida, graças a Deus. Porque é assim que Deus faz com a gente, não é? Entrega, confia e Ele faz. Pai Celeste, aqui está o teu servo, jovem, que nas tuas mãos tem sido um instrumento desse ministério, abençoando e sendo abençoado. Agora ele está com a missão de trazer a tua palavra, Pai. Os nossos corações estão aqui com aquela terra sedenta para receber a tua palavra. Não só aqui no templo, mas aqueles que estão à distância também, acompanhando este culto, e aqueles que amanhã receberão como uma mensagem matutina, Pai. Abençoa nós aqui, abençoa eles, e usa o teu servo para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Cumprimentar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Peço que os irmãos abram juntamente comigo as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Enquanto os irmãos abrem juntamente comigo, eu aproveito para agradecer essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida da missionária Meire, a vida dos pastores, dos demais obreiros dessa casa, os rostos familiares que eu vejo. É de grande valia estar aqui juntamente com os irmãos. Lucas 10, 38. O subtítulo dessa passagem diz Marta e Maria. O versículo 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas,
mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Essa passagem é também o tema dessa campanha, a qual foi passado pela missionária. E um detalhe importante, irmãos, é que nós sempre vamos lembrar do versículo 42. Você sempre vai lembrar assim: eu preciso escolher a boa parte. Mas às vezes falta sabedoria, falta prudência para entender qual é essa boa parte. A própria Bíblia, ela diz assim: examinai as Escrituras. Você já viu um livro dizendo para você ler ele mesmo? Se você fosse um livro, escrevia e fala assim: me leia, examine a mim mesmo. E a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Se é para examinar as Escrituras, então nós precisamos entender em detalhes. Talvez você olhe para a passagem só para esse versículo isolado. Ah, Maria escolheu a boa parte. A gente já pensa: então Marta escolheu a parte ruim, escolheu a pior parte. Mas quando você começa a ler a passagem, você vê que quem recebeu Jesus em casa foi Marta. E lá Jesus se depara com Maria, irmã de Marta. Então, não pense você que Marta, ela escolheu a parte ruim. Na verdade, Marta recebeu Jesus na casa. Quem recebe Jesus na casa não está escolhendo errado. Mas esse versículo, ele deixa para a gente um alerta. Talvez você receba Jesus na sua casa e não saiba aproveitar. Qual era o pensamento de Marta? Marta, ela não tem um pensamento de todo ruim. O pensamento de Marta não é um pensamento ruim. O pensamento dela é: Jesus, eu estou aqui preparando as coisas. Ao nosso entender, se você analisar com cuidado, você vai perceber: se você recebe uma pessoa na sua casa, você vai preparar comida, você vai preparar um lugar onde a pessoa vai repousar. Então, se a passagem diz Marta recebeu Jesus em casa, a gente entende, Marta estava preparando um lugar para Jesus. De repente ela está ali preparando um lugar onde Jesus vai dormir, onde Jesus vai tomar banho. Será que vai ter alguma roupa? Será que vai ter o café da tarde, a janta? Então Marta, ela está cuidando das coisas, ela está cuidando dos detalhes. Isso não é de todo ruim, mas o alerta que a palavra de Deus deixa para nós é sobre os extremos. A gente precisa tomar cuidado com os extremos. Essa passagem mostra para a gente que Marta, nesse cuidado, esse muito apego do lidar, ela deixa de ouvir Jesus. Então, você pode ter Jesus na sua casa e não ouvir. Da mesma forma, você pode adentrar por essas portas, você pode ouvir a palavra de Deus e sair do mesmo jeito. Então, nós podemos receber Jesus em casa e não aproveitar. Essa palavra também é uma palavra de equilíbrio. Por que o equilíbrio é importante? Irmãos, nós não cumprimos todos os mandamentos que estão na palavra de Deus da forma qual estão escritos, né? Tem lá nos mandamentos: guardai o sábado. A gente não exatamente guarda o sábado, mas se não guardamos o sábado, então é interessante pensar um pouco no porquê desse mandamento existir. Por que existe isso? A própria palavra de Deus, ela fala também que Deus, quando criou tudo, no último dia repousou. Deus não precisa descansar. Mas por que a Bíblia fala que Deus ele repousou no último dia? E ficou ali contemplando e viu que o que fez era perfeito, era belo? Isso nos faz entender que existe um equilíbrio entre o trabalhar e o descansar. Que existe um equilíbrio entre o trabalhar e o usufruir do fruto do seu trabalho. E às vezes dentro da casa do Senhor nos falta sabedoria para lidar. Nos falta sabedoria. Aquele que não trabalha, ele comete um erro. Porque a Bíblia também diz: quem não trabalhar também não coma. Então a gente não pode viver só do descanso. Mas aquele que trabalha e nunca descansa, ele carece em outras áreas. Aquele que trabalha e nunca descansa, ele acaba perdendo algumas coisas. De repente ele recebe Jesus em casa, só que ele está mais preocupado com o trabalho do que com ouvir Jesus. E não pense você: mas o trabalhar, eu estou aqui trabalhando na obra de Deus, fazendo para Deus.
Marta estava fazendo o jantar, o almoço, o café, estava preparando a casa para quem? Se não para Jesus, o qual ela recebeu em sua casa. E o próprio Jesus diz: você anda afadigada com muitas coisas, e Maria escolheu a boa parte. Então Jesus, ele deixa isso como um alerta de dizer: de repente você está tão preocupado com o trabalho que a sua casa anda uma bagunça, que o seu trabalho anda uma bagunça, você acaba falhando em outras áreas da sua vida. Enquanto você pensa assim: eu preciso ser um bom membro, eu preciso ser um bom diácono, um bom secretário, eu preciso ser um bom músico na casa do Senhor. É verdade, mas você também precisa ser um bom filho, você também precisa ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa tia, um bom tio. Do contrário, você entende por que a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso porque nós dentro da casa do Senhor temos uma facilidade muito grande para se perder no trabalhar. É muito bom você trabalhar na obra do Senhor, fazer o querer de Deus, é muito bom. Mas Deus, ele também requer de mim, de você, equilíbrio. E se não existe esse equilíbrio, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável. Sabe, aquelas pessoas que, se tem alguém viajando no final do ano, a gente vai criticar. Viajar pra quê? Por que está viajando? Por que vai para outro estado? Aí você tem um parente lá do outro lado da cidade, do outro lado do país, e você pensa: eu vou visitar meus parentes, eu vou visitar a minha família. E a gente olha para isso e pensa: em vez de passar o final do ano orando na casa do Senhor, vai visitar parente. Para que vai visitar parente? Então, a gente precisa entender uma coisa. É muito louvável passar a virada do ano orando na casa do Senhor, isso é muito louvável. Mas também existem momentos onde você precisa visitar os seus parentes, porque senão você vai se isolar de uma tal forma que a gente fala assim que a luz ela precisa brilhar em meio às trevas. Não, a gente tira a luz, ela não vai brilhar no meio das trevas. A gente vai colocar junto com um monte de luz e as trevas ficam ali, só as trevas sem nenhuma luz para brilhar no meio das trevas. Não tem ninguém que dê uma boa palavra de aconselhamento, de falar assim: olha, você está indo por esse caminho, não vai por esse caminho não. Você está nervoso, querendo fazer isso e aquilo, se acalma, pensa direito, reflete na sua vida. Não vai ter ninguém para dar essa palavra de sabedoria, porque você não vai visitar o restante da sua família, você não vai ver como estão os seus filhos, você não vai lidar com seu pai, com sua mãe, fica todo mundo isolado, cada um no seu canto. Então é importante entender essa passagem, é importante entender que é uma passagem que fala sobre equilíbrio. Fala sobre equilíbrio. Nós podemos ter Jesus em casa e não ouvir, preocupados demais em servir Jesus. Então, preocupado demais em fazer a obra, em lidar com as nossas responsabilidades, podemos deixar de lado o essencial. Aí agora você olha, respira um pouco e reflete: olha, eu preciso mudar. Porque então eu, enquanto cristão, você enquanto cristão, enquanto parecidos com Cristo, precisamos saber gerenciar bem as áreas da nossa vida. Você não é só você aqui dentro, você também tem você precisa ser você lá fora, mas um você que agrade a Deus. Então eu preciso ser sábio aqui dentro, preciso ser sábio lá fora, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade. Preciso ter sabedoria para lidar com pessoas, preciso ser um bom filho. Então, dentre a gente analisar a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, examinar as Escrituras, a gente percebe que é necessário tomar cuidado com os extremos. Toma muito cuidado com os extremos. Você ora, você lê a palavra de Deus, mas não consegue entender o essencial. Eu preciso ouvir Jesus. Ah, mas eu não tenho Jesus aqui do meu lado para eu ouvir Ele. Você ora muito pelo seu filho, pela sua filha, mas alguma vez você já escutou seu filho, a sua filha? Já conversou, já procurou entender? Você já procurou conversar com os seus pais? Ah, mas eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, tenho um problema com os meus familiares. Procura resolver esses problemas.
as pessoas elas têm algum problema com você do que você ter problema com as pessoas. Porque eu tendo problema com as pessoas, eu não subo. Eu não passo pela porta que é Jesus. Porque Jesus disse, olha, vocês precisam conhecer a verdade. A verdade é Jesus, então eu preciso conhecer Jesus. Mas uma vez que eu conheço a Jesus, eu evito confusão, eu evito problema, eu evito falar mal das pessoas. Eu passo a me tornar uma pessoa melhor. Mas a minha personalidade, eu tenho uma personalidade forte. Se você tem uma personalidade forte, Deus vai quebrar você. Quando a palavra de Deus fala assim, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Irmão, quebrar, vamos estudar um pouco. Quebrar é a característica daquilo que é rígido, daquilo que é muito duro. Se você fosse flexível, você não quebraria. E não entenda errado, não é que Deus ele quer quebrar você. Deus não quer quebrar ninguém. Deus não quer que você sofra. Mas Deus prefere que você sofra do que você sofra eternamente. E não aprenda, e não reconheça, não se torne alguém como a Bíblia diz. Então, nesse sentido, precisamos tomar cuidado com os extremos. As pessoas extremas, elas são rígidas demais, inflexíveis demais. Elas são duras demais. E daí o evangelho significa boas novas. Se é boa nova, se é boa novidade, se é boa notícia, então deveria me deixar feliz, não deveria? Você fica feliz quando recebe uma boa notícia, mas de tanto você tem um coração duro, fechado, uma personalidade, um temperamento horrível, na sua cabeça você acha que crente tem cara fechada, não gosta de nada nem de ninguém, a gente só gosta da gente mesmo, e então se cria uma bolha. Você se fecha numa bolha. E daí é importante lembrar dessa passagem que fala assim, olha, a Maria, ela escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Enquanto Jesus estava na casa, ela se assentou para ouvir. Dá a entender, fazendo uma conjectura, o que seria isso? A gente está imaginando como foi essa cena, como isso aconteceu. Imaginando um pouquinho, você pode imaginar que Marta recebeu Jesus em casa e Jesus, ele foi ali e sentou e começou a explicar as coisas, começou a falar com Marta e dá a entender que Marta, ela foi fazer as coisas e Jesus falando, e Marta fazendo as coisas, e Jesus falando, e aí Maria aparece, vê Jesus ensinando as coisas, explicando as coisas, senta e começa a estudar aquilo que é dito, começa a examinar, começa a entender, abre o seu coração, abre a sua mente para compreender aquilo a qual Jesus falava. Então, nesse sentido, imaginando isso, você entende que é preciso ter um coração, uma mente abertos. Você não pode ser inflexível demais, eu sou duro demais, eu sou assim, eu sou assado, porque no meu tempo, porque na minha época, porque é assim que as coisas elas eram feitas, e foi assim. É necessário entender por que as coisas são feitas. De repente você aprende algo a sua vida inteira, e você não se questiona do porquê aquilo ser certo ou errado, você não leva de acordo com as Escrituras. Quando a Bíblia fala examinai as Escrituras, isso é tão importante, mas tão importante, que daí você entende que quem perseguia Jesus, lá na época do Novo Testamento, os escribas, os fariseus, os saduceus, a Bíblia fala que eles eram os estudiosos da época, eles eram os mestres, os doutores da lei. E quando falamos de lei, falamos da própria palavra de Deus, do Antigo Testamento, falamos do Pentateuco, a lei, a Torá, a lei de Deus, lei de Moisés. Então, as pessoas que perseguiam Jesus, em sua maioria, eram pessoas que conheciam da lei, que sabiam sobre Deus, sabiam sobre os mandamentos, sabiam de toda essa coisa de certo, de errado, sobre números, Levítico, sabiam de todas essas coisas, e mesmo assim perseguiram Jesus. E aí você pensa, o que faltou para aquelas pessoas? O que será que ficou faltando? Eles tinham tudo ali para saber, para conhecer, faltou examinar. Faltou ter um coração e uma mente abertos a entender. Estavam muito preocupados com a lei que estudaram, do jeito que entenderam, que nunca se propuseram a entender de uma forma diferente. E
quando você ouve sobre Paulo que foi um plantador de igrejas, que escreveu um monte de cartas, que foi um homem muito usado da parte de Deus, você entende que Paulo, ele estava ali naquele meio, até ter um encontro com Jesus. Então, até ter esse encontro, Paulo entendia que estava fazendo a coisa certa e perseguia os cristãos da época. E depois, quando ele entende, aí ele pensa: eu aprendi de um jeito a minha vida inteira, e agora eu sei que do jeito que eu aprendi, algumas coisas elas precisam ser deixadas para trás. Amém. A Bíblia fala tanto sobre você deixar o velho homem, o velho eu. Então você não precisa bater o pé e falar assim: mas eu fiz assim a minha vida inteira, mas eu vivi assim a minha vida inteira. De repente, por causa disso, essa dureza que você tem no seu coração, Deus nunca te abençoa a sua vida inteira. Ah, mas eu fui assim a minha vida inteira e agora eu preciso mudar, e agora preciso fazer diferente. Se você se questiona dessa forma e reclama com Deus dessa forma, então as coisas elas nunca foram feitas novas na sua vida. Você nunca vai viver uma novidade. E evangelho é boas novas, né? Se evangelho é boas novas e você está muito preso nas coisas que eram feitas no passado, do jeito que eram feitas, e você nunca pensou em melhorar, você se engana e você não vive boas novas, você não vive evangelho, você não vive novidade. Então é importante entender, é importante examinar, porque do contrário, nós ficamos presos na interpretação que alguém teve e passou, e de gerações a gerações as coisas elas podem mudar e você está preso demais ali do jeito que era feito. Tem um exemplo na própria palavra de Deus sobre Pedro e Paulo. Naquela época, as pessoas elas eram circuncidadas, então tinha toda uma coisa de, olha, uma parte ali da pele do corpo era cortada a circuncisão. Quando o evangelho ele é pregado a outras pessoas que não vieram daquela cultura da circuncisão, pessoas de outras regiões, a gente tem uma pequena divisão ali, tem uma pequena intriga. Pedro fala assim: tem que circuncidar. E aí Paulo fala assim: não precisa circuncidar, porque essa coisa da circuncisão era algo mais cultural do que propriamente sobre algo que vai levar à salvação, algo que leva ao céu. Então, nisso, você percebe uma coisa: você que usa véu não deve julgar quem não usa. Você que usa saia não deve julgar quem usa calça. O que nós devemos fazer? Devemos andar com prudência, sabedoria e decência. Devemos ser pessoas decentes, mas não devemos andar por aí julgando as outras pessoas, porque senão você vai cair. Agora, voltando para a palavra, Marta, ela estava ali fazendo as coisas, e não foi que Jesus chegou ali do nada e falou assim: Marta, você anda muito preocupada com os trabalhos. Antes disso, a Marta, ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, minha irmã está aí parada sem fazer nada, por que o Senhor não ordena ela para ela vir me ajudar a fazer as coisas também? Então, quando eu e você fazemos algo, achamos que estamos certos, na nossa cabeça nós sempre estamos certos. Eu nunca estou errado na minha cabeça, você nunca vai estar errado na sua cabeça, ninguém nunca vai estar errado dentro da própria cabeça. Então começa por aí, se questione, nem sempre eu estou certo, nem sempre você está certo. Na verdade, na maioria das vezes não estamos. E daí, se questionando assim, você não comete esses erros, esses deslizes de pensar assim: olha, eu estou aqui lidando com as coisas, fazendo o almoço, o café, o jantar, Jesus está ali falando, eu preciso prestar atenção em Jesus, mas eu estou muito preocupado em fazer as coisas e ainda vou reclamar com quem está ouvindo. Então você não ouve e ainda reclama de quem ouve. E por que dizer isso é importante? Por que saber disso é importante? Porque senão, você aqui dentro da casa do Senhor, você se coloca num degrau de superioridade, que você diz assim: que Ele cresça e eu diminua. Daí você se humilha perante a face de Deus. É uma bênção, Deus te abençoe. Mas e perante as outras pessoas?
Aí perante as outras pessoas não tem essa mesma humildade, não tem essa mesma humilhação. Então eu vou me humilhar perante Deus. Então eu reconheço a minha pequena e fraca voz perante Deus. Mas perante as pessoas eu não escuto sem retrucar, sem falar uma palavra também. Não, porque eu não levo o desaforo para casa. Aí já começa assim, já começa por aí. Não, porque se eu ver alguma coisa, eu vou lá falar. E às vezes a gente vai dar um conselho para uma pessoa, as pessoas notam quando você dá um conselho em tom de humilhação, em tom de prepotência, como se você fosse algo superior, alguém maior. As pessoas sentem. Ninguém é criança, não tem criança aqui dentro. Então é importante entender essa passagem, porque senão você comete esse mesmo erro. Marta achou que estava fazendo certo. A preocupação dela era cuidar das responsabilidades, cuidar da obra. É algo bom, né? Algo louvável. A gente olha e fala, nossa, cuidar da obra é importante. Jesus não fala para Marta assim, Marta, você não devia ter feito a janta, você não devia ter se preocupado com nada. Jesus não diz isso. Jesus fala assim, você anda muito afadigado. O problema está no excesso. Então, muito cuidado com o excesso. O excesso. Talvez trabalhar demais não seja a melhor coisa a se fazer, porque daí você se cansa, você é limitado, você não reconhece sua própria limitação. Ninguém pode fazer tudo dentro da casa do Senhor. Então, por causa disso, existem cargos, existem responsabilidades, e elas precisam se articular e se dividir muito bem. Se a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, somos o corpo, mas o corpo tem várias células, e cada célula no nosso corpo é responsável por uma determinada tarefa, porque as células que compõem tecidos, que compõem órgãos, têm funções diferentes. Se você estudar em biologia, olha, as células que você tem, que fazem os tecidos do seu intestino, elas são muito mais resistentes para suportar o ácido do seu estômago, para digerir a comida. Já viu qual é o problema de uma pessoa se o tecido do intestino, do estômago rompe e começa a vazar a comida, o ácido? O corpo da pessoa corrói de dentro para fora, porque aquele tecido foi feito especificamente para isso. A pele não foi feita para isso. As veias, as artérias, elas não foram feitas para isso. Elas têm uma função diferente. Mas nada diz que não são importantes. Todas as partes do seu corpo são importantes. Você precisa dos olhos para enxergar, precisa da boca para falar, precisa do nariz para sentir o olfato. Quando você fala assim, olha, um dos prazeres da vida, comer uma comida, uma refeição saborosa, deliciosa, você sente aquele cheiro agradável de comida. Tanto que até a própria Bíblia ela fala assim, a adoração que subiu até o santo trono de Deus como cheiro suave, como cheiro suave. Então você vê que é importante, isso dá sabor, dá valor, dá sentido para as coisas. Então nas coisas simples, para encerrar por aqui, nas coisas simples nós vemos a autoria, a mão de Deus. Nas coisas mais simples, é no partilhar do pão, é numa refeição que você faz com seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai. E essas coisas elas não devem ser deixadas de lado, já que essa mensagem ela começou dizendo sobre os extremos. Então procure o equilíbrio. Procura passar um tempo com a sua família. Ah, mas eu tenho essas responsabilidades na casa do Senhor. Você não vai abrir mão das suas responsabilidades, mas você também precisa criar ali um gerenciamento muito bom de tempo para você conseguir lidar também com os seus filhos. Se você não dá atenção para os seus filhos, o mundo vai dar. Se você não cuidar bem da sua esposa, você cria um distanciamento. Ah, mas o divórcio, mas a traição, nada começa do nada. As coisas elas começam ali, ó, é de pouquinho em pouquinho. De repente você fazia algo que era bom, que aproximava, e você vai se distanciando, fala pouco, faz só o essencial, só o básico. Deus não te chamou para fazer só o básico.
só o essencial, mas Deus te chamou para ser sábio, prudente, alguém que analisa detalhes. Os detalhes são importantes. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, aplicar ela. É sempre bom estudarmos a palavra de Deus, é sempre bom aprendermos. Não vou me preocupar nem um pouquinho se essa palavra, se essa passagem é do meu agrado, do seu agrado, porque não é. Mas sermos equilibrados é importante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz em Gálatas 5, no versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. E nós, se vê tanto por aí uma preocupação em ser cheio do Espírito Santo. É tão bom você participar de um culto avivado, onde todos levantam a mão, exaltam, dão glória a Deus, mas melhor ainda é você participar de um culto onde existe um aprendizado, um ensinamento, que você entra, participa do culto, recebe uma palavra de Deus e aplica essa palavra na sua vida, para se tornar um cristão melhor e consequentemente também uma pessoa melhor. Se nós somos cristãos, não tem desculpa para ser uma pessoa mal encarada, não tem desculpa para ser uma pessoa desagradável, porque quando você lê sobre a Bíblia, qual é a imagem de Cristo que você tem? Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, quem tem ouvido os Espíritos da igreja, vocês perceberam que na simplicidade Deus falou poderosamente conosco? Que maneira especial de Deus falar conosco nos mínimos detalhes, né, Diaconisa Bernadette? Nós estávamos no monte ontem e a gente conversávamos no caminho sobre essas coisas e Deus falou hoje poderosamente conosco novamente, né? Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu também conversava um pouco hoje com a Diaconisa Mônica, na trajetória, né? Encontrei com ela ali na estação onde eu estava evangelizando. Eu ia entregar o folheto para ela, não sabia que era ela. Eu entregando o folheto, quando eu li era ela, eu falei, meu Deus. Aí ela deu risada, ela falou, sou eu. Estava vindo do serviço. Deus continua te abençoando, te dando força, graça. Só deixou as coisas em casa, tomou um banho rápido, já foi fazer a obra juntamente conosco, né? E Deus continua te abençoando, querida, poderosamente na terra. E que Deus continue te usando poderosamente na terra. Viu, futuro evangelista? Eu só chamo ele de evangelista. Aí ele falou, eu sou. Falei, primeiro a unção vem de Deus, né? Depois do homem. Irmãos, vamos ficar todos de pé e estamos chegando no término. Eu quero dizer para vocês, irmãos, às terça-feira, eu tinha combinado com a Diaconisa Mônica, terça-feira sim, terça-feira não, mas eu estava em casa orando essa madrugada e Deus colocou no meu coração para a gente ir novamente hoje evangelizar e visitar lares. Fomos em lares, né, missionária Marta, Diaconisa Mônica, nossa querida irmã Meire, fomos em lares onde Deus falou poderosamente. Vai vir para a glória de Deus. Já tem uma que falou que vai vir domingo. Irmão, continua orando por esse trabalho. E todos vocês aqui da igreja estão convidados a estar neste trabalho, tá? Não é um grupo separado, não. É só procurar, né? Nós, ou eu, a Diaconisa Mônica, a nossa irmã Meire, e procurar saber o horário certinho. Vocês vão terça-feira, que horário? Vamos unir nossas forças e vamos fazer o ídolo do Senhor. Amém, igreja? O casal abençoado ali, meus amigos ali, estão aqui, né? Como nós iremos receber eles, lembra no final? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Amém? Vamos descer e vamos estar dando o brado da vitória com a nossa querida irmã Elisete. E vamos estar finalizando. Eu já quero
anos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, para que o Senhor nos conceda e nos dá um restante de semana abençoado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Pastor, Amém. eu queria falar o pastor orar por esse casal. Vem cá, meus irmãos. Nesse de Deus, o pastor está orando por esse casal. De oração pela Abigail e pela Lilica, eles estão com a responsabilidade nesse ponto da UFMI. E na quinta-feira passada eu pedi para o grupo que participa da live nós fazermos jejum em 3 semanas, 3 quinta-feiras de jejum em favor dessa festividade e em favor das pessoas que estão vindo de longe, de Bahia, de onde vem. Então, mas hoje, quando a Lili chegou aqui, eu digo, é de Deus, então eu gostaria de entregar. Elas estão com uma responsabilidade muito grande de ministração da palavra, palestra, então vamos orar e entregar a nas mãos do Senhor. Como é o seu nome? Alex? O Stephen nós já conhecemos, o Alex também, conhecemos ele. Oi, seu Alex. Amém. Esse casal, nós estamos entregando participar desse trabalho, ouvir a tua palavra, bom entendido e ouvir a palavra do Senhor. Está escrito: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Assim, oro por eles, Pai, na direção, que tu eles sintam as tuas mãos poderosas sobre eles, e que possam te conhecer, Pai. Porque a tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Às vezes, quantas coisas deixamos de receber quando não conhecemos, porque não conhecemos aquele que tudo faz em nosso nome. Assim eu entrego esse casal nas tuas mãos, Pai, que as tuas misericórdias estejam sobre eles, que eles tenham prazer, Pai, de estar na tua casa, na tua presença, porque é na tua casa, Pai, que nós somos abençoados, somos despertados e conhecemos o Senhor. Assim oramos e entregamos em tuas mãos. Também eu oro pelos pedidos que a tua serva Senhora fez por essas pessoas que estão responsáveis pelo trabalho das quero te pedir também, Pai, que nos prepare para o nosso aniversário. Seja presente, Senhor Deus. São 50 anos. Essa igreja está trabalhando, expandindo o Evangelho, tem espalhado o Evangelho no Brasil, fora do Brasil, em todos os estados. A igreja de São Miguel Paulista tem trabalhado. Nós agradecemos. Prepara-nos para esse encontro, Pai. Já abençoa o pastor Antônio José Pereira, que vai trazer a palavra. Nos dias sempre ter uma palavra de conselho, sobretudo, ó Senhor, que tem sido uma missionária experiente. Ó Deus, continua conosco. Dá que possamos agora, ao encerrar este trabalho, Pai, ir para os nossos lares, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Também te pedimos pela quinta-feira, quando estaremos, ó Deus, com o trabalho de ensino. Abençoa o pastor Marcos, que ele seja o teu instrumento, Pai, do teu trabalho. Também abençoa a nosso fim de semana, Pai, o sábado e o domingo também, ó Deus, e que em tudo estejamos na tua presença, Pai. Assim oramos e agradecemos.
Em nome de Jesus. Amém. Alguma palavra? Ciclo de oração, sexta-feira. Essa semana, né, que já tem. Sexta-feira, Ciclo de oração. Estão convidados para estar aqui Ai, conosco, né? No Amém. ciclo de oração. Amém. Amém. Graças a Deus, eu vou convidar a diretoria, né? Sexta-feira nós vamos estar fazendo o nosso trabalho administrativo. Viu, Marcos? 10 horas nós vamos estar aqui. Começar cedo, né? Há muita coisa para ser feita. Então, irmãos, é um prazer estarmos aqui. Esse nosso cantor abençoado. Amém. Deus continua abençoando. O nome dele é Matias. Matias, lembra? Substituto de Judas. Substituto. Segundo apóstolo. E Deus olha pelo Jair, um moço promissor do nosso ministério. Gostou muito desse jovem. Que Deus o conserve assim. Não é? Foi um prazer receber o casal. Ela, a gente tem visto, né? Já teve outras vezes? Já. Ele veio com ela já, às vezes. Ele veio no domingo com. Assim, aqui é a casa do Senhor, né? E bom estarmos aqui. Eu confesso a vocês, eu sirvo o Senhor há 64 anos. 64, eu tinha 16 anos, já estou com mais de 17, e muito alegre. Só porque eu fiz 80? Mais de 17. Mas eu digo para vocês, eu tenho alegria, porque todas as vezes que eu estou na casa do Senhor, eu saio edificado, abençoado. Nunca nós vamos vir à casa de Deus só sair triste. Só sai triste quem fez o coração para Deus. Não é? Então vamos ouvir a nossa boa pregação, né? Maria olhou e escolheu a boa parte. Marta também teve o seu valor, mas esqueceu, né? Então, vamos fazer isso. Entrar na casa do Senhor e usufruir da presença dele, porque ele sempre vai estar aqui para nos abençoar. Né? Muito obrigado. Quero agradecer como pastor, servidor desta igreja. E vou pedir agora ao pastor Hélio que nos despeça com a bênção ao pastor. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga amém. Um abraço para todo mundo. Amém. Você veio na quinta-feira? Sim. Esqueci, Li.